Oi, gente! Hoje eu quero bater um papo com você sobre como encontrar um sentido no meio da travessia. Eu falo que esse é o limbo da cura. É um processo que a gente vem passando, todas nós, eu acredito que passamos por algumas fases na nossa vida, na qual a gente não é mais a mesma de antes, sabe? Eu vejo nitidamente isso, eu queimei as pontes, eu queimei os navios para poder eu me transformar nessa nova jornada, nessa nova construção como mulher. Eu não sou mais a mesma, mas ainda eu não me encontro pronta nessa nova versão que eu desejo viver. E nesse meio, nessa travessia, nessa jornada que eu tô construindo, muitas vezes a gente se perde. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então vem comigo, se você está passando por uma fase desafiadora, se você às vezes se sente perdida, se às vezes você se sente dando um murro na ponta de faca e não vê uma saída. Calma, nesse vídeo eu vou te mostrar como se dá esse processo e como você deve fazer para não se perder nessa jornada e continuar firme e forte na direção daquilo que você deseja alcançar. Claro que às vezes a gente precisa recalcular a rota e tá tudo bem recalcular a rota. Eu falo que a grande questão toda aqui é você estar conectada com você mesma. E aí nessa jornada, suportando os processos, você vai tendo a nitidez. Você vai caindo fichas do que é importante, do que você pode soltar, do que você quer de fato carregar. Eu falo que à medida que a gente vai caminhando, o caminho ele vai se abrindo. E uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é que a gente não vai ter a visão total do caminho. Quando a gente decide fazer uma mudança, é vencendo um dia de cada vez, é dando um passo de cada vez que a gente consegue fazer essa construção. Então vamos lá? Passando por essa fase, eu falo que não é o começo que dói e nem o final, é esse meio. É essa sensação que a gente tá no meio, no sentido de que eu não me encaixo mais lá, mas também ainda não sei do que está por vir. Faz sentido? E esse sentimento de dúvida, esse sentimento de medo, por muitas vezes, de escassez, de você não ter essa nitidez do caminho, faz com que a gente, às vezes, se desespere, às vezes acha que a gente tá ficando louca, às vezes acha que a gente não tá tomando a melhor decisão e por muitas vezes, até mesmo pela nossa ciclicidade ou diante de um dia difícil, a gente acaba tendo sentimentos muito ruins. Só que a gente precisa entender que faz parte desse processo. Eu falo que é o processo da lagarta virando a borboleta, mas eu vou falar isso ao longo desse vídeo. Quando a gente decide fazer uma mudança, a gente está abrindo mão de uma coisa para viver outra. E esse processo, né, a gente acaba se desconstruindo para reconstruir. E nisso acaba sendo algo bastante doloroso e desafiador, na qual a gente acaba, por muitas vezes, nos perdendo neste processo pelo fato de não ter essa nitidez em relação ao caminho todo. Ou seja, você já saiu da velha vida, mas a vida nova ainda não está pronta para você vir viver. Você está passando por este processo de construção. E aí você sente esses sentimentos em relação a se sentir perdida, a se sentir em dúvida, a se sentir escassa. Faz sentido aí? Quem nunca, né? E aí aqui a gente entra na metáfora da lagarta. Porque quando a lagarta ela entra no casulo para poder virar uma borboleta, ela é completamente destruída. E ali se faz um novo corpo, uma nova forma de ser, completamente diferente de quando ela entrou. E estar nesse casulo, eu falo que de fato, eu estou nesse casulo, é muito doloroso. É bastante desconfortável. Você se questiona, você se pergunta, você olha para trás, aí você para e pensa, fala assim, não consigo voltar mais para lá. Aí você olha para frente, o caminho não está pronto. E aí você tem que olhar para o agora, para o presente, para neste momento. E é neste momento que a gente faz as escolhas conscientes, presentes, para que a gente possa estar imbuída daquilo que a gente deseja viver. E ainda existe uma grande coisa que quando acontece, quando a borboleta ela sai do casulo, ela já não sai batendo as asas de primeiro momento. Ela precisa aprender a voar, ela precisa fazer a força para poder bater as asas.
E eu falo que é um movimento de aprendizado. Assim como desde quando essa lagarta entrou no casulo, ela passar por esse processo de desconstrução para a construção de um novo corpo, asas, um novo ser, né? É um novo ser. Entrou um ser, sai um novo ser. Esse novo ser, quando ele sai desse casulo, ele precisa aprender a viver fora desse casulo, que é um novo desafio também. Ou seja, sair do casulo não é a única resposta ou a única linha de chegada. Muito pelo contrário, a borboleta ela precisa aprender a voar. E nós precisamos aprender a viver nessa nova construção, nessa nova morada, nessa nova forma de pensar, sentir e agir. E por muitas vezes a gente é confrontada. A gente vem a nossa versão antiga e para ela isso é um levante, né? É algo bastante incomodante. Eu falo, nosso cérebro, ele não gosta de coisas novas. Para ele quer se manter na zona confortável e conhecida. E aí, esses levantes são isso, para poder fazer com que você volte para aquele ambiente conhecido, para aquele ambiente familiar, para aquele ambiente seguro para o nosso cérebro. Então, quando a gente decide se curar, quando a gente decide aprender este novo, significa também dizer não para esse modo automático que a gente vivia antes. E o quão desafiador é isso, porque é tendencioso nosso, é automático nosso ir fazer as mesmas coisas, ir agir da mesma maneira, ir ser impulsiva, ir responder, ir e gritar, ir e comer, ir e não pensar antes de agir. Você consegue entender? Porque foi a sua versão que você mais viveu. E quando você decide desconstruir isso para viver algo novo, não é nada confortável. Eu falo disso, eu tô há mais de um ano nesse processo pós-divórcio, de olhar para mim, olhar para as minhas sombras, levantar meus tapetes, sabe? Revisar, sabe? Olhar para onde eu tô errando, sabe? Olhar também para onde eu tô acertando, porque por muitas vezes eu preciso fazer esse exercício intencionalmente, porque eu acabo sendo mais negativa comigo mesma e não celebro passos importantes que eu tô dando e que por muitas vezes eu acho que são bobos, e muito pelo contrário, eles são fundamentais nessa minha nova jornada, nessa minha nova construção, como tá aqui, construindo o meu canal, construindo o meu negócio, construindo o meu posicionamento. Hoje eu aprendi a celebrar cada vídeo que eu gravo, a cada batalha que eu falo não para mim mesma, no sentido dos meus sabotadores, de quererem contar para mim que eu não sou capaz, que eu não tenho conteúdo, que eu não sou criativa, então eu preciso vencer a mim mesma nesse sentido de que eu posso, o que eu não sei eu posso aprender, onde eu erro eu posso melhorar. Eu não sou perfeita mesmo e nem quero ser, mas eu tô numa jornada evolutiva e ao olhar para minha jornada evolutiva, eu me acolho, eu celebro, eu parabenizo e eu comemoro cada passo que eu venho dando. Então, quando eu entro aqui no meu painel no YouTube e olho todos esses vídeos postados, tenho a minha troca aqui com vocês, eu celebro, eu agradeço, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria isso. Só que ainda a minha casa não é a casa que eu quero morar. Só que eu preciso continuar para chegar até a casa que eu quero morar. E aqui que está o grande X da questão de você continuar, de você comemorar, de você olhar para o progresso que você vem fazendo, de você olhar para o que você era antes, para o que você está se tornando, e se você está indo na direção daquilo que você deseja de fato viver. E estar nesse limbo, que eu falo, nesse meio da travessia, dá medo às vezes. Você fala assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou dar conta? Sabe? Tem dias que você vai dormir e você pensa assim, meu Deus, será que tá certo? Será que eu fiz o certo? Sabe? O que eu tô fazendo às vezes? Eu já me questionei disso. O que eu tô fazendo da minha vida? E aí, vai de pessoa para pessoa, eu falo que às vezes a gente fica naquela ilusão do objetivo e acaba, às vezes, não agindo. Por isso que a gente tem que se policiar e estar atenta, porque por muitas vezes aqui a gente
olha para a nossa meta, para o nosso objetivo, para o nosso sonho, e só de ficar olhando, visualizando ele, a gente se engaja, a gente já se satisfaz. Só que o quanto é importante você olhar para o hoje. O que você tem feito hoje na direção daquilo que você deseja viver? Um passinho, um movimento. Estava lendo aqui meus comentários aqui dos vídeos que eu posto para vocês. E aí teve um comentário de uma mulher que já me acompanha há um bom tempo já, porque ela sempre está presente. E ela foi e falou assim: hoje eu fui treinar mesmo sem vontade. Treinei fofo, e não usou a mesma palavra que eu usei, acho que acredito que no vídeo, porque foi um dia que eu fui fazer as coisas mesmo sem vontade. Mas eu cumpri aquilo que eu combinei comigo mesma. E aí eu fui lá e dei um check para ele e falei assim: é sobre isso. Você foi lá e colocou o tijolinho que você precisava naquele dia, naquele momento, em relação à sua construção, você com você mesma, da sua autoconfiança, da sua autoestima, do seu amor próprio, do seu autocuidado. E é sobre isso, sabe? É você olhar qual tijolinho você vem colocando dia a dia nessa sua jornada, nessa sua construção. Porque o caminho a gente não tem a visão. O passado a gente não cabe mais, a gente não se vê mais lá. E aí a gente está nessa jornada, nessa construção, nesse tijolinho por tijolinho. E o quanto a gente precisa celebrar esse tijolinho por tijolinho. Faz sentido? E por que que esse meio, essa travessia, esse limbo da cura que eu falo, ele machuca tanto? Porque existe aí o vazio, existe aí a incerteza. E eu sei que também voltar para lá é um vazio, é uma incerteza, é se machucar, né? Você não cabe mais lá. Eu falo que depois de ver, não tem como desver. Mas a nossa mente, ela insiste em contar algumas histórias pra gente querer voltar. Presta atenção nessas histórias que a sua mente insiste em contar. E aí, esse caminho aqui para o nosso futuro não tá pronto, né? A gente tá construindo tijolinho por tijolinho. E aí vem esse sentimento da incerteza. E aí aqui exige um movimento de luto dessa versão antiga. Você deixar de fato ela morrer para que a nova entre. E este processo de luto é um processo seu com você mesma, na qual você vai precisar elaborar por muitas vezes esse luto. E ele dói, machuca, você vai chorar, você vai sentir mal diante disso, você vai se questionar. Eu tô te falando deste lugar que eu por muitas vezes me questiono também. E aí neste meio, muita gente desiste. Muita gente desiste. E sabe por que que desiste? Porque dói. Porque essa incerteza, ela é muito maior, essa dor, do que a dor do conhecido, por mais que machuque. De um relacionamento tóxico, de um emprego que te adoece, de uma situação que te traz um burnout, de parentes que não são pessoas que você gostaria de estar próximo. Enfim, você volta porque isso aqui você conhece. A incerteza é uma dor maior do que esse conhecido. Mas aí aqui que eu quero te falar. Aprenda a suportar essa dor da incerteza, essa dor do desconhecido. Porque essa dor aqui, você já sabe o que é. E você já sabe onde você vai chegar. Você já sabe o que vai dar. Você já sabe o desfecho que teve. Você já sabe. Você já sabe. Lembra disso, você só precisa lembrar disso. Agora, a dor da incerteza, de você suportar este processo. O que pode acontecer, você não sabe. E você pode se surpreender. Você pode, eu falo que ao chegar lá, você se deparar com uma vista que você jamais imaginou. E eu confesso para você, até me emociono, porque eu venho vivendo isso em alguns aspectos da minha vida, que algumas coisas eu mal imaginava. E eu consigo hoje ver, viver, desfrutar e sentir, mas tem muitas coisas ainda que estão com uma nuvem muito grande na minha frente e que eu ainda estou aqui pondo tijolinho por tijolinho, mas eu sigo confiante na certeza de que eu tenho um Deus que está comigo nessa jornada e que eu estou agindo intencionalmente neste caminho.
Então, o quanto é importante eu estar munida, né, da maneira certa para continuar neste caminho de incerteza e de dor. Mas eu, munida do que eu preciso, eu venço um dia de cada vez. E aí aqui o quanto a gente precisa estar munida e olhar para essas nossas munições, e a gente precisa se carregar dela, no sentido de quê? De olhar para as coisas simples da vida, de olhar para as coisas que você já conquistou, de olhar para os passos que você já deu, de olhar e reconhecer pequenas coisas que para você antes eram inalcançáveis e você já conseguiu chegar. Sabe, você precisa às vezes dar uns 2 passos para trás. Ixi, peraí, chegou gente aqui, peraí. Ô? Veio buscar seus gatos? Não vou devolver, não. Peraí, vou descer, vou pegar a chave. Minha vizinha chegou, eu fui entregar a chave para ela, que eu tava cuidando dos gatinhos dela nesses últimos dias. Voltando, o quanto a gente precisa começar a dar valor para esses nossos passos, sabe? E não somente quando for grandes feitos, grandes conquistas, porque por muitas vezes a gente comemora os grandes feitos dos outros e não é capaz de reconhecer o passo que a gente vem dando, sabe? O quanto a gente precisa olhar para cada tijolinho que a gente vem colocando, para cada não que a gente dá, para cada momento que você fala não para você mesma, você é forjada e você vai lá e faz algo que estava fora do seu escopo, fora do seu modo automático de agir, sintonizada com a nova versão que você deseja viver. Faz sentido? O quanto a gente precisa dar valor para essas pequenas coisas, dar valor para a nossa saúde, dar valor para o nosso movimento, dar valor para a nossa mente, para a nossa espiritualidade. Eu falo que a gente às vezes não dá valor para isso, mas vai ficar doente. Fica doente para você ver. Para você ver o quanto que você aí começa a dar valor para a sua saúde. Porque você pode ter todas as coisas, mas se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar de absolutamente todas as coisas que você tem. Você precisa de uma coisa, a saúde, para poder desfrutar de todas as coisas, para você ter autonomia, para você fazer todas as coisas. Então, o quanto é importante a gente dar valor para isso e o quanto a gente precisa olhar para este processo que a gente vem passando e reconhecer cada sementinha que a gente planta, cada tijolinho que a gente coloca, cada passo que a gente dá, cada obstáculo que a gente vence. E uma verdade desconfortável para a gente entender aqui é que não existe o lá, só existe o agora. Sabe, o passado ele já foi, o futuro eu não sei o que vai ser, a gente só tem o agora. E o quanto é importante a gente se manter neste agora presente, consciente, fazendo o nosso melhor, sabe? Estando disposta a fazer o nosso melhor, a calar a nossa mente, como às vezes ela é sorrateira, danada, e insiste em contar algumas coisas pra gente, pra nos paralisar, pra nos machucar, pra nos sabe, querer desistir ou não acreditar em nós mesmas. Não dá asas para esses sentimentos, não alimente, sabe? Você precisa ter um posicionamento de não alimentar e não aceita esse tipo de pensamentos, porque esses pensamentos eles viram sentimentos, sentimentos viram ações. Então você precisa lembrar disso sempre. Não existe quando tudo se ajeitar você vai viver. Não. Não existe quando você chegar lá que você vai ser feliz. Não. A gente precisa encontrar essa felicidade agora, no agora, com a situação que você tem. E como atravessar esse limbo sem se perder? É você não se comparando, sabe? Olhando para você no agora. Não se compara com pessoas de fora. Não se compara com situações externas. Identifique o que é importante para você. Você precisa ter muito claro, sabe? De coisas que são importantes para você. Por exemplo, para mim, acordar de manhã, meditar, fazer minha oração é algo fundamental. No final de semana que eu tô com os meus filhos, eu tenho tempo com eles, que nem ontem à noite eles estavam comigo, e nós fizemos a noite de fazer caretas, fazer personagens, da gente imitar as coisas. E é 100% desconectado, a gente tá ali rindo, fazendo palhaçada um pro outro. Aí tem noite que a gente joga stop, aí tem noite que a gente faz jogatina, enfim, não importa. Mas no momento que eu tô com eles, eu preciso nomear e
e mostrar para mim mesma que eu estou fazendo aquilo que é importante para mim. Que nem todas as semanas eu faço um esporte com eles. Aquilo ali é algo sagrado para mim, então eu preciso comemorar cada passo que eu dou em relação a isso. E aí vem muito para mim, por muitas vezes a Michelle de antes era uma Michelle que reclamava muito da bagunça, da casa com as coisas fora do lugar. E aí eu aprendi a ressignificar isso no sentido de que se tem bagunça, tem vida. Porque se meus filhos estivessem doentes, eles não iriam fazer bagunça. A casa ia ficar tudo no lugar. Hoje, a bagunça significa vida. Claro que não é pra gente viver na bagunça, mas é para que a gente possa dar valor a esses momentos que eu estou com eles. Que por muitas vezes, lá atrás, eu acho que eu errei em algumas coisas. E hoje, entendendo que eu também não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu posso fazer melhores escolhas, eu posso estar mais presente, eu posso ainda assim errar, eu sei que eu vou errar, mas recalcular minha rota e voltar para o meu caminho. E não tenha medo de recalcular sua rota quantas vezes forem necessária. Porque se tem vida, você pode e você deve recalcular a rota. Não tenha vergonha dos seus erros, das escolhas que você fez e que não foram congruentes, porque quem não erra? Todos nós somos humanos e todos nós erramos. Sabe, eu parei de ficar me julgando por erros do passado. E sim, eu falei assim, tá, eu entendi, eu não vou fazer mais isso. E aí agora eu venho e faço alinhado. E não significa que eu não vou errar. Consegue entender? Sabe, tira esse chicote de você mesma diante dos erros que você comete. Se acolhe, tira o aprendizado e segue. Recalculando quantas vezes forem necessárias. Recomeçando quantas vezes forem necessárias. Não tenha vergonha disso. Defenda a sua rotina, sabe? Primeiramente, você precisa construir, né? Uma rotina que seja sagrada, que te potencialize, que faça com que você se conecte com você. Depois de construída, defenda isso. Eu, Michelle, eu construí uma rotina na qual eu defendo ela todos os dias. E assim, é um posicionamento que eu preciso fazer diariamente, momento a momento. Não significa que eu não erre, né? Mas eu ainda assim eu procuro fazer a melhor escolha munida do que eu tenho ali naquele momento e lidando com os sentimentos que eu tô lidando para que eu possa me proteger e para que eu possa fazer com que às vezes algum erro, ou então algum escorregão meu não seja tão cheio de consequências como era antes, porque hoje eu tenho uma presença e uma consciência maior. Então, quando eu construo a rotina e protejo ela, e defendo ela, e coloco ela em prática, eu consigo construir essa presença e essa consciência de que quando eu tiver um erro, eu consigo vir, recalcular a rota, limpar a bagunça que eu fiz mais rápido e retomar para o eixo daquilo que eu desejo viver. E sempre tenha a mãos pessoas, ferramentas, terapia, mentoria, pessoas ao seu lado, no sentido que você possa compartilhar a jornada, na qual você possa saber onde você pode sangrar para que você possa recuperar o fôlego e assim você enxergar as coisas de uma maneira diferente e até mesmo poder fazer melhores escolhas, porque por muitas vezes a gente está enviesada, principalmente nesse meio da travessia. Então, quanto é importante a gente ter uma ajuda assim de um profissional, porque de fora ele consegue enxergar coisas que a gente ali dentro, no meio da travessia, a gente não enxerga, tá? Então, escolha um bom profissional para te acompanhar nisso, tá? E continua, firme e forte, sabe? Tenha a sua espiritualidade, alimente isso, sabe? Todos os dias. Encha o seu tanque da fé, sabe? Você precisa abastecer seu tanque para que você possa suportar o percorrer da jornada, sabe? Para que você tenha um combustível suficiente para passar pela jornada inteira. Se você está passando por este limbo, por essa travessia, se acalma, se acolha e não desista. Lembra, o seu cérebro vai querer te mandar para o conhecido, mas você não pertence mais àquele conhecido. E a sua nova casa, a sua nova morada está sendo construída. Tenha a paciência de suportar este processo para que você alcance esse seu objetivo. E só lembra também, eu falei isso no meio do vídeo, eu quero reforçar aqui para finalizar o vídeo. Aqui, o seu passado, você já sabe os frutos que você tem dele.
Você já viveu, você já passou, você já sabe o que você viveu, o que você colheu lá de trás. Agora, nessa nova construção, você não sabe os frutos que pode dar. Então, continua firme e forte, agindo intencionalmente na direção daquilo que você deseja alcançar, e você pode se surpreender diante do que você pode vir a colher em relação a esse novo que você está construindo. Você só não pode desistir. Lembra, é um tijolinho por vez. E você tá lá, colocando um tijolinho por vez. Combinado? Então é isso. Espero que tenha feito sentido eu compartilhar um pouquinho desse limbo da mudança, desse limbo da cura, e que você possa se fortalecer e continuar firme e forte no processo. Um beijo e até o próximo vídeo.